desejo que Ele cumprimentar toda a igreja com a paz de Deus, sabendo que é maravilhoso estar neste lugar, na presença de Deus. Agradecer a Deus em primeiro lugar por me dar este privilégio e poder um dia mais falar um pouquinho da sua palavra. Agradecer ao pastor Tiago por se lembrar de mim e toda a igreja, irmãos, porque uma coisa que eu nunca esquecerei foi a minha primeira igreja, onde eu tive a oportunidade de pastorear e onde Deus me abençoou de uma forma maravilhosa. Foram tempos muito bons de passei aqui e nunca poderei esquecer estes momentos. Quando o pastor Tiago falou comigo, eu tinha estado aqui, irmãos, quando falam comigo para pregar, aquilo que o Senhor puser no meu coração, o sentimento que o Senhor puser no meu coração, é isso que eu tento trazer. Porque, irmãos, hoje já não estamos para ficar políticos, nem bem. Às vezes temos esta tendência de trazermos, se calhar, um conselho novo ou algo assim. Mas, irmãos, por vezes não é aquilo que Deus quer. E Deus não se cansa de nos aconselhar, por as vezes que for, até que a sua vontade seja cumprida. E então, o Senhor pôs no meu coração um sentimento, o qual constantemente já preguei aqui. Sabe que Deus tem sempre algo novo, e a forma que temos que falar será certamente de uma forma diferente. Porque, irmãos, a verdade é esta: estamos vivendo nos últimos tempos, mas parece que nos conformamos com as notícias. Aquilo que estamos vendo pregava-se há 40 anos atrás, coisas que nem imaginávamos que iriam acontecer, nem da forma que iam acontecer. Ouvíamos pregadores a pregar, mas parece que as coisas eram de uma forma diferente. E hoje estamos vendo as coisas acontecer diretamente na televisão, na internet, como as coisas estão acontecendo, irmãos, de uma forma tão nítida, né? E parece que estamos, nada acontece, parece que as coisas é normal, e parece que ainda a vinda de Cristo está por tardio. Mas, irmãos, é tempo de vivermos alerta. É tempo de acordarmos, porque no abrir e fechar de olhos, Jesus está vivo. A Bíblia diz que nos últimos tempos se levantarão falsos profetas e a trazer heresias, a trazer coisas que é contra a palavra de Deus. Se vocês se derem conta, no Facebook, pelo menos já ouvi 2 pastores ou conhecidos a dizer que o arrebatamento só vai ser depois da grande tribulação. Porque, irmãos, é o que está escrito na Bíblia: se levantarão falsos profetas a trazerem heresias para que possam esfriar a fé. Amém? E por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, parece que hoje fala-se mais de Jesus do que nunca. Há dias, 2 pessoas me pediram ajuda para mudar uma roda suplente. E uma dizia para a outra: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu: você é evangélico? Não. Porque, irmãos, nunca se pronunciou tanto o nome de Jesus em vão como nos últimos tempos. Nós olhamos para o mundo e parece que está tudo convertido. Porque para falar em Jesus, todos falam em Jesus. Mas, irmãos, são palavras vãs, são palavras sem entendimento. E hoje a Igreja, mais que nunca, tem que despertar que isto, meus amados irmãos,
não é uma história, isto é uma realidade. Amém? Então o que o Senhor pôs no meu coração foi, meus amados irmãos, um sentimento sobre o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Porque, irmãos, a Bíblia fala, e está falando sobre ministérios. E se nós repararmos, irmãos, a Bíblia fala em ministérios ao qual, meus amados irmãos, está falando no ministério do pastor, ministério de evangelista, ministério do profeta. Podemos ler para podermos entender melhor. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Mas diz: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E está falando nos 5 ministérios. Pois os 5 ministérios são para aperfeiçoamento da Igreja de Cristo. Pois o apóstolo Paulo está falando em Coríntios, em 2 de Coríntios, meus amados irmãos, capítulo 5, versículo 18, ele está falando sobre o ministério da reconciliação. E diz: porque todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja em geral. O ministério da reconciliação não é somente para os pastores. O ministério da reconciliação é um ministério que todo o que aceita a Jesus Cristo e há um novo nascimento na sua vida, a regeneração da sua vida, também recebe o ministério da reconciliação. E o que é o ministério? O ministério é algo que dá autoridade ao ministro. E se a igreja recebe o ministério, é porque lhe é dada uma autoridade como ministro para administrar esse ministério. Mas ninguém consegue administrar algo, meus amados irmãos, se não lhe é dada autoridade. Mas aqui o apóstolo Paulo está escrevendo que o ministério da reconciliação é dada à igreja. Porque, meus amados irmãos, quando nós recebemos a salvação, então somos, meus amados irmãos, livres para também administrarmos a salvação. Mas quer dizer, todos temos que pregar? Não! Mas todos temos o dever de falarmos de Jesus aos demais. Porque não, quando nós recebemos a salvação, então temos que sentir o gozo e a alegria também de demonstrarmos essa alegria e essa salvação aos demais. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ninguém consegue ter o ministério da reconciliação se não houver, meus amados irmãos, uma regeneração, um novo nascimento. E o que é um novo nascimento, meus amados irmãos? É nós morrermos para o mundo, morrermos para a nossa consciência, morrermos para o nosso eu e sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque está o reino de Deus estabelecido na terra. E sabem quem administra o reino de Deus? Somos nós, a igreja, enquanto estivermos na terra. Somos nós que administramos neste reino. Nos é dada essa autoridade para nós administrarmos este reino. Bendito seja o nome do Senhor. E é de uma forma, meus amados irmãos, nós como salvos e nascidos
a salvação aos demais, de nós falarmos da salvação aos demais. É um ministério, porque esse ministério que nos é dado, o ministério da reconciliação, nos dá autoridade para gerar vida aos demais. Porque, irmãos, ninguém consegue ter vida e viver em coma. Se alguém vive em coma, é porque está doente. Alguém que tem vida tem que viver, tem que comer, tem que saltar, tem que andar, tem que mover-se. Bendito seja o nome do Senhor. E uma igreja que tem vida, então tem que mostrar essa vida para os demais. E essa vida é transmissível aos demais. E os demais sentem essa vida que há em nós, em Cristo Jesus. Aleluia! Porque nós também éramos como eles. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve: porque todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Porque vivíamos também mortos em nossos delitos e pecados. E vivíamos, pastor Tiago, em contrários com Deus. Não tínhamos relacionamento com Deus. Vivíamos afastados de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus se reconciliou conosco por intermédio de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E hoje nos deu vida. Através de Jesus Cristo, Deus fez reconciliação entre a humanidade e Ele, porque vivíamos separados dessa glória, vivíamos separados de Deus, não tínhamos vida em nós mesmos, era como os demais, não tínhamos vida e vivíamos mortos em os nossos pecados e delitos. Mas através da vida de Jesus Cristo, então Deus fez reconciliação entre a humanidade e Ele, Jesus, é o mediador, aquele que faz mediação entre a humanidade e Deus. E através dessa mediação, nós temos a vida em Cristo Jesus. E hoje vivemos ligados à vida. E se vivemos ligados à vida, então temos vida para dar aos demais, em nome do Senhor. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você chegar ao pé do pastor José e lhe pedir 5 euros, se ele não estiver, como é que eles podem dar? Ninguém pode dar aquilo que não tem, pastor Tiago. Uma igreja, se já fez reconciliação com Cristo, com Deus através de Cristo, e se tem vida em si mesmo, então tem vida para dar. Porque vive uma vida de novidade em Cristo. Mas se nós não vivemos uma vida no ativo, não temos vida para dar. Vivemos, meus amados irmãos, uma vida em coma. E em coma ninguém tem sentimento. Em coma ninguém tem alegria. Em coma ninguém tem felicidade. Sempre nos ter com ninguém, começando em mim, acabando em mim. Infelizmente há muitos na igreja que receberam em vida, receberam a vida em Cristo, mas estão vivendo em coma. E como estão vivendo em coma, não podem transmitir nem alegria, nem felicidade, nem nada, porque estão vivendo em coma. Mas nesta noite eu repreendo todo o espírito da parte do inimigo
aconteciam. Todos os dias vinham pessoas de arrependimento aos pés de Deus. Havia milagres, havia maravilhas. Quando ouvíamos a falar de Cristo, nos quebrantávamos, chorávamos. A gente falávamos de Cristo aos demais e nos davam toda a atenção do mundo e víamos as pessoas quebrantarem-se, chorarem. Porquê? Vivíamos uma vida ativa, uma vida ao qual usávamos o ministério da reconciliação, porque Deus não nos chamou para por acaso, pastor José. Deus nos chamou com um propósito. Infelizmente esse propósito nós não temos dado lugar a esse propósito. Temos vivido no comunismo. Mas eu quero dizer nesta noite, igreja de Montegordo, que sejam vocês os primeiros, se for necessário, a acordarem e a viverem uma vida, meus amados irmãos, pensando naquilo que Deus nos deu para transmitir aos demais. Vamos transmitir vida, porque quem tem vida transmite vida. Quem tem alegria transmite alegria. Quem tem paz transmite paz. Só podemos transmitir aquilo que nós temos. Só podemos transmitir aquilo que nós carregamos. Só podemos transmitir aquilo que nós levamos. E é tempo de transmitir vida aos demais, para que também tenham essa vida em Cristo Jesus, em o nome do Senhor. Há vidas que hoje vão receber esse toque de Deus, porque por vezes precisamos desse toque de Deus. Não é o toque do homem, é o toque de Deus, para que possamos voltar ao ativo, voltarmos, meus amados irmãos, àquilo que éramos, em nome do Senhor. Aleluia. Em Mateus, capítulo 14, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, lhe disse: não preciso ir embora, dai-lhe vós de comer. Porque, irmãos, sabem, conhecem a passagem, diz que o povo vinha ter com Jesus e já era tarde, e os discípulos que eram perto de Jesus despedem a multidão, já é tarde, e Jesus disse: dai-lhes vós de comer. Porque, irmãos, vocês não ocupam este lugar. Desculpem, irmãos, sem me meter com ninguém, mais uma vez digo, por acaso. Vocês ocupam este lugar porque vocês representam a igreja de Cristo estabelecida na terra. E vocês têm que ter alimento para os demais. Vocês têm que ter vida para os demais. Vocês têm que ter solução para os demais. Vocês, meus amados irmãos, têm que, quando chegam a vocês, meus amados irmãos, têm que transmitir Cristo para essas pessoas. Porque hoje em dia é muito normal, pastor Tiago, eu transmitir as minhas razões e as pessoas vêm ter comigo e as alimento com a voz da carne, e as alimento com a voz da razão, e as alimento com aquilo que o mundo alimenta. Temos que parar assim, pastor Paulinho. Não podemos viver dessa maneira, transmitir às pessoas aquilo que o ego delas querem ouvir. Não é assim que se transmite Jesus às pessoas. As pessoas que se transmitem as coisas de uma forma diferente, aquilo que não há por vezes
falar. Temos que falar do mundo espiritual, ao qual elas não conhecem. Temos que falar dos mistérios de Cristo, ao qual elas conhecem. Temos que falar do reino de Deus estabelecido na terra, ao qual nós fazemos parte desse reino. Parece que hoje nos escondemos de falar de Cristo e parece que não queremos que as pessoas saibam que nós somos crentes. Por quê? Porque esse é o nosso dever, falarmos de Cristo, para que as pessoas possam ouvir solução para as suas vidas. Há pessoas que estão sendo atormentadas, há pessoas que estão sendo aterrorizadas, e nós temos o conhecimento da verdade, mas por vezes por vergonha, por vezes não sei porquê, não transmitimos aquilo que Deus quer que nós transmitimos. Você tem que ter a palavra da solução para os demais, em nome do Senhor. Eu falo por mim. Eu tenho um ministério de pastor. Como eu li, o ministério de pastor é para o aperfeiçoamento da igreja. Mas antes do ministério de pastor estar em mim, tem que haver um ministério da reconciliação. Amém. Sabem porquê? Porque senão eu só faço uso do ministério quando estou nos trabalhos. Estou a pastorear, tenho um ministério de pastor, mas quando não estou a pastorear, já não tenho ministério. Não, antes do ministério de pastor, eu tenho um ministério da reconciliação. E isso é um ministério que me tem que acompanhar em todos os momentos, em todas as situações, todos os dias, porque eu sou, meus amados irmãos, também uma ovelha, e esse mistério está em mim como está em todos vocês. É a mesma coisa, como vocês não se sentirem na obrigação de falar aos demais de Cristo, vocês têm que sentir essa obrigação de transmitir a vida às outras pessoas. Eu também, quando não estou a pastorear e não uso o ministério do pastor, também tenho que ter o ministério da reconciliação. E quando não estou a pastorear na minha igreja como obreiro, tenho que fazer uso do meu ministério. Bendito seja o nome do Senhor, de reconciliação, porque o nosso ministério de reconciliação é contínuo, não é temporário, não é só durante uma temporada, não é só durante um tempo, é enquanto eu estiver nesta terra e tiver voz para falar, e tiver pés para andar, e tiver, meus amados irmãos, é na vontade de Deus, Deus me vai usar para transmitir a vida aos demais, em nome do Senhor. João 6,9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E João está falando 5 homens, sem contar as crianças, sem contar as mulheres. Meus amados irmãos, é que o problema, sabe o que é que nós pensamos muitas vezes? Mas quem sou eu? Mas o que é que eu tenho para transmitir? Mas o que é que eu tenho para falar? A Bíblia diz: vós sois o sal da terra. Nós, a igreja, somos o sabor da terra. O sal serve para conservação. Antigamente não havia frigoríficos e a sal era para se pôr, para conservar o peixe, a carne, os alimentos, conservava e ao mesmo tempo dava sabor. Você sabe, meus amados irmãos, que você tem essa missão
missão. Você tem a missão de conservar o ambiente onde você vive puro, santo. Bendito seja o nome do Senhor. E você, meus amados irmãos, é esse paladar que o mundo não conhece, mas você tem que transmitir esse paladar. Que quando você transmite esse paladar e o mundo prova, o mundo não consegue ficar indiferente, e o mundo também tem que vir provar esse sabor, porque isso é o que nós somos. Mas nós dizemos, mas eu não sou isto, eu não sou o outro. Este rapaz, a Bíblia não fala do seu nome, pastor José. A Bíblia não dá um título ao rapaz com os pães e com os peixes. Quem é? Não sabemos. A única coisa que sabemos é que ele tinha os pães e os peixes. E o que ele fez? Pôs isso nas mãos de Jesus. O que é que Jesus fez? O levantou e o apresentou ao Pai. E depois de o apresentar ao Pai, o partiu e o distribuiu. E alimentaram-se a cerca de 20.000 pessoas. E talvez, meus amados irmãos, ainda tiraram 12 cestos guardados para depois poder alimentar os próprios apóstolos, que eram o número de 12. Porque aquilo que nós temos é tão pouquinho e tão insignificante. Mas você tem uma mão, você tem os dedos para tocar órgão, você tem os dedos para tocar bateria, você tem uma voz para falar de Jesus Cristo, você tem algo para transmitir aos demais. Não vamos ficar quietos com aquilo que temos. Este jovem se fica com os pães e com os peixes, só se alimentou em sua casa, nas mãos de Jesus, alimentou toda aquela multidão, em nome do Senhor. E tem que levantar por igreja.
aqui ao pastor Ezequiel que hoje não ia fazer câncer. Mas sabe uma coisa? Eu sinto uma unção maravilhosa. Eu sinto que Deus está despertando vidas. Deus conta consigo, Barão. Deus conta consigo, irmã. Não joga a toalha abaixo. Não joga a toalha no chão. Somos vasos que Deus chamou. Às vezes só queremos e pensamos nos ministérios que passam atrás dos púlpitos. Você tem um ministério tão maravilhoso. Esse mistério da reconciliação. Você tem um mistério que lhe dá autoridade para você poder transmitir vida. Vida. Prospere. Alimente-se. Viva. Viva na presença de Deus. Aspire a glória de Deus. Viva na paz de Deus. Sinta o som de Deus. Feche os seus olhos. Chama a boca. Feche os seus olhos e ligue-se a Ele. Ligue-se a Ele. Precisamos que Deus nos desperte nesta noite. Talvez já deixássemos de orar por algum tempo. A nossa comunhão não é a mesma. Começamos a olhar de uma forma diferente. Nos estamos preocupando tanto com a vida cotidiana. E estamos nos deixando adormecer na vida espiritual. Mas o Senhor nos diz nesta noite: a vida cotidiana vai passar. Este mundo vai terminar. A vida espiritual é eterna. É para todo sempre. Vale a pena pagarmos o preço. Vale a pena pagarmos o preço.
em Jericó caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. A história é bem conhecida, pastor. Aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó. E diz que vieram salteadores, não os identificam por nome, e os despojaram e o deixaram semi-morto. Eu tive a analisar a palavra despojar, significa tirar, despir e roubar. Agora diz a Bíblia que pelo mesmo caminho vinha também o sacerdote. Mas sabem, meus amados irmãos, o sacerdote tinha uma roupa que os identificava. A roupa que era o cargo que eles possuíam. Mas segundo a Bíblia me faz entender, aquele homem que estava no caminho semi-morto, desculpa a expressão, mas não tinha toda a roupa. Já não tinha a roupa que o identificava como israelita. E já não falava porque estava semi-morto, também não podia falar. Então eu, não me interpretem mal, eu interpreto esta passagem como o próprio sacerdote não o reconheceu. Então, ele tinha um ministério, era sacerdote, ele administrava, mas não tinha um ministério. E qual era o ministério que ele não tinha? Meus amados irmãos, era o ministério da reconciliação. Não tinha amor pela alma perdida, tinha amor se fosse israelita. Mas como não era israelita, passou de largo. E o mesmo passou com o levita. Carregava e tinha um cargo, uma veste de levita no templo. E ele cumpria uma obrigação. Se fosse israelita e se identificasse por israelita, tinha o dever e a obrigação de chegar ao pé dele e tratá-lo, e se calhar o carregar para Jerusalém. Pois não sabemos quem é, não sabemos se é israelita, não sabemos quem será. Até pode ser um samaritano, até pode ser alguém que a gente não conhece. Ele não fala, não tem as vestes que o identificam, então não o vou carregar, não o vou levar, nem me sinto na obrigação de salvar, nem de levar para Jerusalém. Mas passou ali um samaritano. O samaritano tinha uma mistura de família, não era israelita puro, não era hebreu puro, era considerado um gentio porque havia mistura, mas em ele havia um ministério, não era roupas que o identificavam, não era nada que o identificava, era um ministério que havia de reconciliação, amor pelas almas perdidas, amor por aqueles que precisavam de perdão e de salvação. Igreja, irmãos que me ouvem, irmãos que têm um cargo, irmãos que cantam, irmãos que pregam, irmãos que têm cargo na igreja, não tenham cargo como título, não, que haja em nós o ministério da reconciliação, amor pelas almas perdidas, transmitirmos vida a quem precisa de vida. Em nome do Senhor. Hoje trabalho muito pelo dever, pela obrigação. Sabe o que foi o culto? Tenho um cargo, tenho que tocar, tenho que cantar, louvar. Sou pastor, obreiro. E se as ovelhas não vêm na igreja, não fica bem.
As vestes pesam mais em nós do que o interior. Oh Deus! Tenho tantos anos de igreja. Estão pesando mais as vestes. Os cargos que possuímos, pastor, do que o nosso interior, do que o ministério principal, o ministério da reconciliação, nasce nas entranhas, está no novo nascimento, que nós tivemos um encontro com Cristo, somos pessoas nascidas de novo, e como somos pessoas nascidas de novo, não nos importa. Mas quem tinha a obrigação de fazer não era o pastor. Quem tinha a obrigação de fazer não era o candidato. Quem tinha a obrigação de fazer não é quem está a criticar na igreja. Quem tinha a obrigação era quem tinha a obrigação. Quem tinha a obrigação não eram os levitas. Quem tinha a obrigação não era o sacerdote. Mas como aquele homem não tinha nada que o identificasse como israelita, fica para aí. E eles passaram de largo. Mas aparece ali aquele samaritano. Aquele samaritano que nem contava com os de Israel. Era considerado, meus amados irmãos, abomináveis. Porque quando Jesus vai ter com aquela mulher samaritana, houve uma admiração. Porque sabem que os judeus faziam uma grande volta para não passar pelo caminho dos samaritanos. Porque os consideravam imundos. Os consideravam, meus amados irmãos, gentios. Então não se comunicavam. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aquele samaritano não tinha a obrigação. Ele casualmente, diz a Bíblia, porque eles passaram ali casualmente, ninguém sabia de nada. Encontraram ali que foi casualmente. Os outros, não importa eu, ninguém me vê. Eu quero lá saber. Eu agora não consegui identificar. Eu também não posso falar. E de certeza que também não me vê. Fico para aí borra, que não me importa. Mas aquele samaritano não. Nas suas entranhas havia o mistério da reconciliação e a preocupação. Não vou te deixar morrer aqui, porque és uma alma, e és uma alma e tens vida. Eu te vou transmitir vida, em que esteja semi-morto, em que não consigas falar, em que esteja com o mau aspecto. Eu vou te pôr sobre mim aquela gordura, eu vou te levar até esta laje, eu vou te pagar as tuas despesas, eu vou pôr o vinho que tenho, eu vou sarar as tuas feridas, mas eu vou tratar de ti, em que não tenho recompensa nenhuma com isso, mas eu estou fazendo o dever, e o meu dever me nasce nas entranhas, o dever do homem e da mulher nasce nas nossas entranhas, não é por aquilo que me sinto na obrigação, não é porque o pastor me manda fazer, não é porque o responsável me manda fazer, é porque eu sinto da parte de Deus que é o meu dever como filho e filha de Deus ao serviço desta obra, ao serviço deste chamado, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Já chega. Fazemos tanto porque nos mandam fazer. Há um provérbio que diz: quem corre por gosto alcança. Fazemos. O responsável foi fazer porque o responsável veja que há alguém ao lado dele. Graças a Deus estamos ao lado dele. Fazer porque o pastor vê alguém ao lado dele na igreja. É bom, mas antes de tudo, o seu interior. Quando você estiver fora da sua casa, da sua família, que possam ver a luz de Cristo que é em você. Essa luz que é intransmissível. Essas palavras com paladar. Sal do mundo. Essas palavras que o mundo não conhece. Mas saiu de você uma palavra com paladar. E atingiu o coração daquele. Atingiu o coração daquele. Amém.
E você é um vaso útil. Não há coisa pior no mundo. Igreja, e não levem. E ouçam hoje com todo o carinho, com todo o impacto de Cristo. Não há coisa pior para o ser humano quando nós nos consideramos inúteis. Quando nós nos consideramos inúteis, estamos perdidos. E o diabo que nos arrasta. E nos últimos tempos tem vindo com esta voz: és inútil, tu não serves. O pastor faz, o tocador faz, o outro é um cargo, o outro faz o outro. És inútil. Eu repreendo toda a voz do diabo nesta noite em nome de Jesus. Porque não há ninguém que seja inútil em obra de Deus. Você onde está, você tem muita autoridade. Você é uma vida que transmite vida. Você é uma vida que transmite salvação. Você é uma vida que vai passar como este samaritano passou ao pé de vida que estavam semi-morta, estavam irreconhecíveis. Se você não passasse ali, ia haver um velório, ia haver uma morte. Mas como você passou, enviado por Deus, e transmitiu uma palavra de vida, essa vida recebeu a palavra de vida, e em si nasceu uma esperança. E quando é da parte de Deus, e nasce uma esperança em que se levantem os demónios, em que se levantem os infernos, nós conquistamos vitória, e a vitória é nossa, em nome de Jesus.
que Ele ama as almas. Uma alma salva para Cristo é mais importante que todo o resto do mundo. Então você tem um grande valor e Ele tem um grande apreço por si. E você alguma vez já considerou isso? Talvez você não se tenha dado conta, mas também ainda lhe deu esse mistério da reconciliação. Você só olha para os pastores como ministérios, mas o ministério mais importante que há na face da terra foi o ministério da reconciliação. Esse ministério, meus amados irmãos, que você tem, você pode transmitir vida se você tiver vida. Feche os seus olhos. Faça uma autoanálise da sua vida. Será que você se deixou adormecer sem bater com ninguém? Talvez você já viveu em tempos em que levou cargos e você se considerava tão importante por levar cargos. Hoje você não leva cargos e parece que já não tem autoridade. O Senhor lhe diz nesta noite: eu conto contigo. Eu quero te fazer útil da minha obra. Tu és precioso, preciosa aos meus olhos, diz o Senhor. Feche os seus olhos. Só lhe falta uma coisa. Se você não se valorizar a si mesmo, ninguém vai valorizá-lo nem valorizá-la. Há pessoas no mundo que se deitaram tanto ao desprezo que hoje não vão a lado nenhum, porque elas próprias se desprezaram elas próprias. Há pessoas que na igreja se desvalorizaram tanto que deixaram de orar.
nesta noite. Ele está tratando com vidas neste lugar. Quando o Espírito Santo te despertar pela noite dentro, volta àquilo que fazias. Ora pela tua casa, ora pela tua família, ora pela igreja, ora pelos ministérios. Há pessoas que se levantavam pela madrugada e intercediam a Deus, e a presença de Deus nunca lhe faltou na sua vida. Irmãos e irmãs, é tempo de despertarmos. Não é tempo de vivermos em coma. O tempo está passando, pastor, e nós deixamos de saborear a presença de Deus. Alguém, quando está em coma, não consegue comer. E a igreja não se alimenta da palavra. Não consegue beber. E a igreja não sinta a unção do Espírito. E a igreja não sinta paz. E a igreja não sinta o gozo. A igreja do Monte Gordo, com todo o carinho nos digo. Levanta a sua voz, fala com Deus nesta noite. Por favor, deixe esse cansaço, deixe esse cansaço, deixe esse cansaço.
Vem sem esse cansaço. Se você fala em mistérios, começa a falar em mistérios com Deus. Solta a sua língua e começa a falar em mistério. Fala em mistério, fala em mistério. Você tem que falar e nesta noite tem que levantar a sua voz. Vês tantas bocas fechadas, vês tantas bocas caladas, vês tantas bocas sem fazer barulho. Por favor, por favor. Desfrutar desta dia. Um bocadinho mais. Grava, Jesus veio pelos pobres de espírito. E Jesus veio para aqueles que estavam cativos.